Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Então, hoje nós temos aqui o Walter Portaletti, nosso querido irmão, e ele vai apresentar para nós o tema: os 10 mandamentos e a lei de causa e efeito no Espiritismo. Walter, está contigo aqui. Deus abençoe. Muito boa noite a todos, a todas. Gratidão por esse momento que nos encontramos e de termos a coragem de sair de casa nesta noite tão agradável. O tema que nos traz até aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não é nenhum tema novo, né? Então vamos tratar como uma relembrança, né, dos ensinamentos do tema de casa. Os 10 mandamentos e a lei de causa e efeito. O que eles têm em comum? Lembrando que o livro de Moisés, na Bíblia, eles são 613 mandamentos. É um código de civil, código penal, de costumes, traduzido em 10. E qual é a primeira palavra que vem à nossa mente quando nós falamos em 10 mandamentos? Mandamentos. Regra, normativa, lei divina. Ponto base. E aí vem as primeiras perguntas. Se Deus nos deu a liberdade para escolher, por que nossas escolhas têm consequências? Nós falávamos no grupo de estudo há pouco, sobre o desenvolvimento dessa consciência de que nós nos tornamos independentes e passamos a operar nas escolhas. Podemos fazer tudo o que queremos sem que isso produza efeitos? Existe relação, e aí a questão, entre 10 mandamentos e a lei de causa e efeito? E nós já sabemos a resposta última. Mas vale relembrar. Será que Deus nos pune quando erramos? É Ele que está lá em cima, sentadinho, olha para baixo e diz: Portaletti errou, vou te punir por isso. E aí vem a grande questão. Tem uma música, Epitáfio, que ela fala sobre as escolhas, né? E se cada um de nós aqui, um exercício de pensamento, vamos voltar 20 anos no tempo. Fosse possível. 2006. O que faríamos de diferente? Talvez estudássemos mais? Talvez tivéssemos pedido perdão? Talvez tivéssemos amado mais? Fôssemos mais pacientes com os filhos? Tivéssemos cuidado melhor da nossa saúde? Exercício de imaginação. Eu sei que cada um já fez esse exercício. E ele é bom. É bom no sentido de compreendermos que se eu posso exercitar a minha mente, de voltar no tempo, eu faria diferente. E aí está a grande questão. Eu faria diferente. Eu plantaria outras sementes. Então aquela questão anterior já cai por terra. Não é Deus que pune, são as nossas escolhas. Tanto que no exercício eu estou voltando 20 anos para pensar: eu faria diferente. Então, eu fiz, são minhas escolhas. Sabemos que não dá para voltar no tempo, tá? Infelizmente, voltar ao passado não dá. Mas é como diz o Chico Xavier:
A gente pode começar agora e construir um novo final. É exatamente disso que trata a lei de causa e efeito, ação e reação. Deus não precisa punir ninguém. Nós estudamos, sabemos, acreditamos que as nossas escolhas constroem as consequências que virão. Então, de imediato, a gente vai ver que 10 mandamentos apresentam princípios fundamentais de conduta. Uma época que a humanidade precisava de... Vem lá o regramento, dizendo que pode. Aí a doutrina espírita vai ampliar essa compreensão das leis divinas. Vamos passar a compreender toda a extensão, ter um alcance, uma interpretação espiritual dessa lei divina. Então, a lei de causa e efeito vai mostrar que nossas escolhas não terminam no momento em que são realizadas. Eu realizo, estou agindo, foi uma escolha, uma opção minha, um caminho que eu escolhi, mas a história não se encerra ali. E a gente passa a entender aquela questão. 10 mandamentos, causa e efeito, conduta e consequência. É simples e é, para muitos, angustiante. Nós falamos que, na aula, os estudos sobre essa questão, do momento que nasce, junto ao livre-arbítrio do espírito, essa emancipação direta da inspiração espiritual, do guia, está contigo o comando. Aí nasce a angústia também. Por isso que existe uma ideia de que todo filósofo é meio triste. Filósofo é triste, filósofo. Não é que seja triste. É que quando você trabalha com essa questão de quem sou, para onde vou, o que faço, o que não faço, qual escolha a seguir, convenhamos, somos espíritos encarnados numa experiência encarnatória, buscando uma evolução, e muitas vezes, angustiante escolher. Saber que aquele caminho é mais prazeroso, mais fácil, mas é uma escolha que vai me trazer uma consequência. Doutrinar, espírito na cara. Todos nós, com certeza, já passamos por essa escolha. Então, os 10 mandamentos como guia de conduta, código moral, podemos dizer, apresentado, orientação para a convivência humana, de como me portar, de como conviver, de como estar em sociedade junto aos outros. Não se trata apenas de proibições, mandamentos, se trata de princípios de respeito à vida, à existência e ao próximo. E os pontos fundamentais dela, que vamos citar aqui alguns, que diz não matar. E a gente vai na fonte. Não matar, não tirar a vida, mas tirar a vida do outro. Mas a gente vai entender também que é não matar os sonhos, não matar a esperança, não matar a oportunidade do outro crescer, não matar o afeto. E aqui não só com armas, mas com palavras, com intenções. Não roubar, não é apenas na questão material, a questão de não roubar o tempo, não roubar também a paciência, não roubar em todos os sentidos.
Não levantar falso testemunho em uma época que nós estamos escondidos atrás dos computadores, das redes sociais, das fake news. Quantas vezes a gente mesmo lê que estão levantando um falso testemunho, uma notícia lá, uma inverdade. E muitos já vão reproduzindo, já vão espalhando. E a nossa, nem vou dizer função, já é a nossa missão. Porque nós já estamos com o eixo espiritual, com a nossa bússola, o ensinamento dos Espíritos. De que não faça isso. É uma conduta e vai ter uma consequência. Não cobiçar o que pertence ao próximo. Numa época que ter parece valer mais do que o ser, a cobiça. E aí já vem aquela questão de, a qualquer preço, tenho que ter o carro que tu tens. Eu tenho que ter os bens que você... Eu tenho que viajar para os lugares que o fulano vai. Para aparentar algo. E aí já vem superendividamento, crises financeiras e a apresentação de algo que nós não somos. Então, os mandamentos nos convidam a perguntar, meus irmãos, a fazer a pergunta: como as minhas atitudes estão afetando o outro? Aquilo que eu faço afeta o próximo? E veja que não é mais uma questão particular minha, isso me afeta. É no amor, na caridade, no pensamento. Estou agindo. Como isso vai afetar o próximo? Para mim vai estar tudo legal. Eu abro uma associação e passo a descontar 40 pila dos aposentados e isso não vai fazer diferença nenhuma, porque nem vão perceber. Eu não estou falando de 40 reais. Eu estou falando de respeito. E a gente está falando de respeito. Uma mentira pode destruir uma confiança construída durante anos. E a gente tem aquela frase aqui, né? A confiança é um copo de cristal. Quebrou, não tem como consertar mais. Perdoa, mas a confiança, a mentira. Tinha um amigo que dizia que a mentira case com a verdade, porque a mentira aparece em vida e vai causar um estrago danado. Uma palavra agressiva pode deixar uma marca profunda. Um ato de honestidade pode transformar uma relação. E um gesto de caridade, mesmo imperceptível, pode interromper o ciclo de dor naquela palavra de afeto. Eu estou falando de condutas, para a gente entender lei de causa e efeito, que as nossas ações produzem efeitos, mesmo quando acreditamos que ninguém está vendo, e não é para ver. A ética não é feita para a mídia. O homem primitivo perguntava: posso fazer isso? O homem que desenvolve a sua conduta moral pergunta: devo fazer isso? E o homem consciente espiritualmente pergunta: que consequências essa ação, essa escolha vai me trazer? Por isso que na filosofia tem aquela frase clássica que vocês já ouviram, com certeza: eu devo, eu posso, eu quero, eu posso e eu devo. Eu quero muito dinheiro. Pode roubar? Até pode. A consequência é a lei. Aí eles não roubaram, mas tu será punido. Aí vem a conduta da consciência moral. Eu devo? Não. Não deve. Freio moral. Em uma etapa mais elevada, nós vamos perguntar: esta atitude
esta ação frente aos mandamentos, a lei de causa e efeito, que eu sou consciente disso, vai dizer: esta minha atitude contribui para a minha evolução e para o bem do outro. Por isso que a gente diz: tudo que fores fazer, se não puderes contar ao outro, não o faça. Eu não estou dizendo para sair abrindo a vida privada de todo mundo, mas ações de sociedade, ações entre comunidade. Os meus atos, se porventura eu tiver que escondê-los, e tem um exemplo que eu uso muito, no caixa do supermercado. Você dá uma nota de R$50 e a moça do caixa te devolve o troco para R$100. O que a gente faz? Qual é a conduta moral? Qual é a regra? Avisá-la. Moça, você se enganou. Eu te dei 50, tu estás me dando R$100. Porque eu sei que no fechamento do caixa vai faltar. E ela vai ter que responder por isso. Mas eu posso ficar com esse troco e dizer que ela foi boba, não prestou atenção, a culpa é dela. E eu pergunto: você vai sair e dizer para os filhos, para a esposa, para os amigos: a moça do caixa se enganou, trouxa, e eu fiquei com o troco? Tu não vai dizer isso. Se você não vai contar isso, é porque há um freio moral. Na questão da evolução moral, nós vamos lembrar que no início se obedecia por medo, depois por respeito, mais tarde por compreensão dos danos da desobediência, e finalmente incorporamos o bem como parte de nós. E aí vem um comparativo. Quem lembra da proibição do uso do cigarro em locais públicos? No início, você lembra? Uma discussão. O meu direito de fumar está sendo proibido. Passou-se o tempo, placas e placas, proibido fumar. Hoje, se vocês perceberem, essas placas sumiram. É quase que uma conduta direta do cara que é fumante. Ele pega o cigarrinho, sai do local, vai para a área externa pitar o seu cigarro. Não precisa mais da placa. Questão de 30 e poucos anos, incorporamos aquilo como parte de uma conduta. Então a verdadeira evolução acontece quando deixamos de fazer o mal por medo da punição. Eu não vou fazer isso porque vai ter uma consequência. Mas passamos a escolher o bem porque compreendemos o valor, o alcance do bem. É diferente. É diferente. Eu não vou usar esse freio moral porque eu vou sofrer amanhã. É como eu vou fazer a caridade porque conta pontos na minha evolução espiritual. Vou colocar até no Instagram, porque senão todo mundo vai ver, vai rezar e vai dizer que cara legal é esse. Não é assim que funciona, né? Então não é por deixar de fazer o mal com medo da punição, mas escolher o bem pelo valor, pela compreensão do seu valor. Se toda escolha produz uma consequência, vem a grande pergunta: qual foi uma escolha da sua vida que mudou o seu caminho? Muitos não dizem. Foi procurar o centro espírita, foi estudar o Evangelho, foi entender que era necessária essa mudança de caminho.
E eu entendi que toda ação produz uma consequência. E o bem tem um valor único. Que os nossos atos não são isolados. E nós espíritas que estudamos, sabemos que essa consequência, ela pode aparecer nessa existência ou posteriormente em existências futuras. Então, é importante diferenciar que causa e efeito não significa simplesmente castigo. Nós entendemos como lei de aprendizado. É diferente também. Estou sofrendo um castigo, uma punição que eu fiz. É um aprendizado. Porque se eu não sei o perigo do fogo, coloco a mão e me queimo, opa, isso queima. Isso faz mal. A partir daí eu evito me aproximar de forma despretensiosa. O exemplo mais simples, né? De quem age com egoísmo, orgulho, mentira, violência, desonestidade. Imaginemos todas as ações. Nós semeando tudo isso, as consequências que vão gerar. Chega a dar um arrepio, não. A gente não consegue ter essa percepção de ser violento, desonesto, mentiroso, orgulhoso, egoísta ao extremo. Talvez um pouquinho, né? Mas aí faz parte da evolução. Agora vocês pensem, estamos cultivando a honestidade, o respeito, a solidariedade, o perdão, a responsabilidade. Só em citar, só em falar, só em expressar a palavra, né? Já constrói uma consequência. Já nos anima. Se plantarmos uma determinada semente, como escolher colher outra, né? Diz que o Senhor passava todo dia pelo jardim e falando mal do condomínio, falando mal do governo, falando mal, mas era do tipo azedo mesmo. Não é uma crítica, é uma questão política, de sociedade. Mas era azedo. Não gostava de animais. Aí, um dia o jardineiro, entrou e disse: o senhor gosta de plantar flores? Não. Como é que o senhor quer um jardim colorido na vida? Como a gente vai querer um jardim colorido se a gente não planta? Então, os 10 mandamentos dizem como devemos agir. 10 mandamentos. De que forma precisamos agir? Conduta moral. Causa e efeito. A lei nos diz que essas escolhas de seguir ou não seguir produzem, né, efeitos. Então, mandamento, escolha uma ação, uma consequência, e para nós, a consequência vai nos levar a um aprendizado e a compreensão futura, aí sim a evolução. Portanto, neste exemplo, não matarás. Aqui nós vamos ter o respeito à vida, uma escolha moral, preservação da existência, a harmonia. Naquilo que eu falei antes. Não matarás. Não só na questão de extirpar a vida, mas não matar os sonhos. Muitas vezes, falo para um colega, falo para alguém, fazer tal coisa, mas para que vai fazer isso? Primeira frase que sai. Olha, tu quer fazer isso? Que legal. Eu estou escolhendo por quê? O que te levou a escolher essa viagem? O que te levou a escolher esse concurso? Adoce a palavra. Não cobiçarás, combate a inveja, aceitação da tua caminhada, menos comparação, mais equilíbrio interior. Não cobiçarás. Olha a extensão disso. Como eu falei antes,
numa época do ter e do ser, a gente precisa estar muito atento a isso. Então a questão de novo, mandamentos divinos, desrespeito aos mandamentos, punição de Deus. De novo, claro que não. Deus não precisa castigar. E aí que vem o belo de aprender, né? A lei é natural. Ninguém precisa movimentar. Não tem um juiz lá que vai sentenciar de acordo com o teu caminho escolhido. O juiz é a natureza espiritual. Tudo pronto. A consequência é educativa. E a justiça divina considera, com isso, a nossa capacidade de aprender e reparar. Olha que legal isso. Hoje, lendo o texto, cara, não tinha pensado nisso. A justiça divina, a espiritualidade entende que você tem capacidade de aprender com aquela falha, com aquele mandamento que você passou por cima e chutou o balde. E tem capacidade de reparar. Aí vem a pluralidade das existências. Vamos começar de novo a sala de aula. Imagina, se não fosse desta forma, nessa capacidade de entender que eu posso consertar na minha caminhada aquele dano. Eu tenho dois indivíduos, um que age com honestidade, respeita o próximo, procura corrigir seus erros, pratica a caridade, e o outro é totalmente o contrário, né? Egoísmo, prejudica deliberadamente, e a gente vê muito por aí, mente, explora os outros, não demonstra preocupação com as consequências. Seria justo que ambos tivessem exatamente as mesmas consequências morais? Não. É preciso haver essa diferenciação. Cada um responde por suas escolhas, não há privilégios, não há condenação eterna e existe a possibilidade de reparação. É super educativo. Espiritualidade é top na área de educação. A justiça divina não busca destruir. Aí é a grande revelação que a gente não sabe. Destruir o pecador, mas transformar o ser. Por isso, causa e efeito. Aprendizado. Ao contrário de você ficar jogado eternamente na dor do pecado, do erro, a possibilidade de transformar o ser. Mas é importante, e aqui no texto nos diz, evitar, e nós espíritas, já falei aqui em outras oportunidades, de determinar algo em função da condição humana. Está sofrendo? Certamente fez algo errado. Olha a condição dele. Foi um suicida na outra vida, com certeza. Traiu a mulher, matou. Era um ladrão na outra vida. Por isso que é assim. Está aprendendo. E aí eu volto lá nos mandamentos. Julgamento. Quem somos nós? Nós estamos tendo oportunidade, acesso ao conhecimento, à educação. E o conhecimento vai nos dizer do espiritual de que não julgas, não determina. Então, evita determinar que aquele sofrimento é porque ele fez algo errado. Porque na perspectiva espírita, eles nos dizem que pode estar relacionado a escolhas atuais, experiências anteriores, provas, expiações, pode ser consequências naturais, coletivas, oportunidade de crescimento. Às vezes está numa situação
em que na programação reencarnatória pediu, solicitei para passar uma prova. E aí aparece o conhecedor da doutrina dizendo, foi pecador, errou, pisou na bola na outra vida, está aí. Ponto central. Não devemos usar a lei de causa e efeito para julgar o sofrimento alheio. Esta lei existe apenas e tão somente para avaliar nossas próprias escolhas, dentro das circunstâncias principais, aquela do Santo Agostinho, né? De fazer análise da nossa caminhada. E quando a dor chega nessa escolha, nessa avaliação, o que a gente diz, né? Por que comigo? Ou então, o que eu tenho a aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Qual a lição que isso está me trazendo? A vitimização do, é só comigo, porque é ruim, é difícil. Mas se a gente estender o olhar, tem milhares de situações até piores. E quando eu digo isso, aquele egoísmo de eu estar me achando o escolhido. Não. Aviso aos espectadores. Informamos que, devido a uma falha técnica imprevista no momento da gravação, o trecho final desta palestra não foi registrado em vídeo. Em respeito a você, internauta, e com a devida autorização e consentimento do palestrante, utilizamos recursos de inteligência artificial para estruturar e concluir a reflexão final. O conteúdo a seguir foi elaborado em estrita consonância com a doutrina espírita e com a linha de raciocínio apresentada na exposição. Agradecemos a compreensão de todos. A intersecção entre os 10 mandamentos e a lei de causa e efeito lança luz sobre o verdadeiro sentido da evolução espiritual. Sob a ótica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Decálogo Mosaico não se reduz a um conjunto de proibições punitivas, mas representa a primeira grande revelação das leis morais, desenhando as diretrizes fundamentais para a convivência e o respeito mútuo. Contudo, enquanto o homem primitivo compreendia o dever apenas pelo temor ao castigo divino ou às sanções externas, a compreensão espírita amplia o alcance desses ensinamentos ao demonstrar que Deus não pune nem concede privilégios arbitrariamente. A lei de causa e efeito reflete a perfeita justiça divina inscrita na própria consciência do espírito. Pelo livre-arbítrio, o ser humano é o único responsável por suas escolhas e, consequentemente, pelos frutos que colhe. Assim, os erros do passado não demandam um arrependimento estéril ou desejo impossível de voltar no tempo, mas sim a conscientização e a transformação no presente. Como bem sintetiza a máxima de James Rua Sherman, publicada em seu livro Rejection em 1982. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, a maturidade moral não consiste em abster-se do erro por receio das consequências de dor sofrimento, mas em vivenciar o bem de forma ativa, consciente e desinteressada. Ao superar a fase do freio moral imposto pela dor, o espírito compreende que cada pensamento, palavra e atitude vibram no universo e impactam o próximo. Cumprir as leis morais torna-se, então, a expressão natural do amor e da fraternidade, guias definitivos para a verdadeira libertação e progresso da alma.